Ah, Suzana. Oi, nega. Oi, Michi. Oi, Vivian. Massa. Oi, Simone. Tudo bom? Bem-vindo, gente. Deixa eu publicar aqui, vou fixar o nosso comentário. Ver se eu vou acertar hoje. Deixa eu ver. Não. Ih, tô perdendo aqui, peraí. Fixei. Ponto A. Oi, Pati, bem-vinda também. Legal. Oi, Cris. Oi, Cristiana. Simone. Ser, essência do ser. Massa, que legal. Deixa eu acenar aqui. Muito bom, gente. Como é que estamos de Dia dos Namorados? Oi, Deia. Acabei de falar contigo, né? Vamos pro 27 dias, turma 41 juntas. Oi, Joelma, bem-vinda. Muito bom. Ô, teu irmão aqui, gato. O Bruno. Bruno, ontem não. O dia que a gente fez a live com a Thaís, foi quarta-feira, eu comentei que tu me desafiasse a fazer uma live fazendo abdominal. Não sei, ainda tô pensando. Só se mandares um treino que eu sobrevivo, né? Porque os teus treinos a gente não sobrevive. Oi, Elis. Oi, Elis. Legal. Vamos com tudo, sim, ideia. Oi, Eliciane. Oi, Anne. Beleza? Ele trabalha comigo, acho que é. Hã? Eliciane trabalha contigo? Acho massa, massa. O Ricardo aqui falando, talvez seja a Eliciane Dutra? É. Ah, então ela mesmo. Muito bom, muito bom. Opa, sábado que vem, o quê? Amanhã? Ou no outro sábado pra gente fazer a live de abdominal? Agosto. Muito bem. People, hoje é Dia dos Namorados, né? Quer vir aqui rapidinho, Richard, pra dar um oi aos casais e aos futuros casais, né? Digo futuros casais, porque se a gente tá solteiro, a gente daqui a pouco vai encontrar alguém também, né, Pretinho? Pretinho olhando lá e nós aqui. Então, feliz Dia dos Namorados pra gente. Hoje o tema, muito embora o dia seja Dia dos Namorados, não é esse. Esses dias a gente já fez a nossa live, né? Isso. Mas a gente quer passar aqui pra desejar que haja muita harmonia e a vontade de fazer dar certo nos casais. E que sempre contem com a gente, né? Muito bom. People, vamos começar o nosso assunto. A hora que o Pretinho quiser, ele vem também. Tá lá brincando no berço. Gostosura, gente do céu. Beijo, meu amor, te amo. Oi, Caroline. Beleza? Oi, Sandra. Eu escrevi ali que o tema de hoje é ponto A. Oi, Elis. Massa. Porque eu escrevi sobre isso pro nosso jornal da NSC Total. Mais tarde eu compartilho o artigo pra gente dar aquela fechada no assunto que a gente vai conversar hoje. E também queria pedir para que a gente mandasse algumas perguntas aqui para que a gente possa conversar mais, né? Quando em 2010, na verdade em 2008, eu fiz a minha primeira formação na minha área aí de coaching e tal. E naquela fase, eu trabalhei de 2008 a 2010, atendendo as pessoas na casa da minha mãe. Eu atendia individual, até que na época o pessoal da RBS, que hoje é NSC, do grupo do marketing, pelo Leandro, na época, que era o gestor de marketing, pediu que eu fizesse um treinamento com a equipe. E eu pensei, poxa, será que fazer em equipe dá certo? E aí foi top, e dali que eu comecei a estudar maneiras de fazer cursos em grupo, né? Que na época era só o Life. Aí, a definição de coaching sempre foi do presente para o futuro, partindo de um ponto A para um ponto B, né? Quer dizer, qual é a nossa situação atual? E eu sempre penso assim, quando a gente vai, sei lá, no médico ou ao nutricionista, eles pedem pra gente fazer um exame de sangue, né? Pra saber qual que é o ponto A, de onde é que a gente tá partindo, e aí estabelecer a meta de melhora da saúde ou, enfim, dos nossos sonhos. Só que eu tive uma surpresa muito grande quando eu comecei. Imagina que a gente tá indo pra turma 76 do Life presencial, que vai ser online até ser presencial. Depois eu até falo mais disso. E eu comecei o processo e a metodologia perguntando qual que é a meta que a gente quer atingir junto, qual que é o sonho que a gente vai realizar em companhia, né? E a maior parte de nós colocava as metas, porque era uma pergunta, e mudava no meio do caminho. Então, as primeiras turmas que eu fiz, teve esse significado importante de me ensinar uma coisa muito rica sobre o autoconhecimento, que é o fato de que muitas das vezes a gente opta por fazer escolhas de ponto B sem saber de onde a gente está partindo, em função de que talvez a gente não saiba bem quem a gente é.
Mas deixa eu contar de onde saiu essa reflexão. Assim que eu fiquei grávida, muitas coisas começaram a despertar dentro de mim. E aí eu tomei uma das decisões mais importantes que eu tomei foi a de sair do escritório e vir para o escritório perto de casa. Hoje o nosso escritório é no prédio onde eu moro, que tem um andar de salas comerciais, né? E eu queria reduzir a estrutura, queria ficar mais perto do Ricardo, do João Ricardo. O Ricardo trabalha pertinho do nosso prédio, então a gente pode almoçar junto. Então, assim, a rotina voltada para a família, para mim, sempre foi uma construção prioritária, né? E eu tirei o letreiro, e o letreiro tem lá as letras separadas, Vanessa Tobias, né? E aí eu deixei assim numa caixa no chão e decidi colar só Vá, porque eu gosto muito que me chamem de Vá, é o meu apelido, né? Normalmente quando a gente tem mais intimidade já me chamam assim. Aí coloquei o Vá na parede, deu 2 dias, o V caiu e ficou só o A. E aí eu peguei e falei, não, realmente, né, momento de repensar o futuro, de estabelecer novas metas, o A é de onde tudo começa, no alfabeto, então essa é a fase A. E falei brincando, enfim. Quando o V caiu, eu pensei primeiro isso, e depois eu lembrei dessa grande definição que eu aprendi lá atrás quando eu comecei, né? Que pra gente estabelecer algumas metas, a primeira coisa, na minha visão, é não ter pressa em definir, mas pressa em se conhecer, em saber quem a gente é para que as escolhas correspondam àquilo que a gente mais precisa, né? As nossas necessidades. Para mim essa é uma pergunta super difícil de responder, né? Quais são as minhas necessidades? E a partir dessa resposta a essa pergunta, que eu considero uma pergunta que merece reflexão, começar a atuar na direção dessas necessidades também é complexo, porque pode ser que passe no caminho de escolhas do passado que já não mais correspondem aos nossos valores e aos nossos princípios tão essenciais. E essa é a reflexão do dia de hoje. Sinto até que, como é Dia dos Namorados, né, a melhor relação que eu tenho na minha vida hoje certamente é com o Ricardo. E quando a gente começou a namorar, isso eu comentei com a gente esses tempos, né? Eu tinha muita clareza do que eu queria. Eu sabia qual era o meu ponto A, e se eu sei bem qual é o meu ponto A, eu consigo defender essa bandeira, eu posso colocar um ponto B, um sonho, uma meta, como por exemplo ter um filho, ou tudo que a gente vem construindo, com mais clareza e quem sabe até com uma sensação de maior velocidade. Eu sinto que quando a gente tem pressa em estabelecer as nossas metas, para dizer que nós sabemos o que queremos, muitas das vezes a gente perde o tempo e o espaço de profunda reflexão. E hoje eu me sinto assim, sabe? Quem aí em casa se sente assim? Deixa eu dar uma acenada aqui. Com uma necessidade de um momento para atualizar, pontuar. Lembra assim, se a gente está dentro do carro, dentro de um estacionamento e liga o GPS ou o mapa, Google Maps, ele pede para atualizar onde a gente está, ele não consegue ver que a gente está dentro do estacionamento, né? E aí a gente precisa encontrar uma primeira saída para saber primeiro onde a gente está, e muitas das vezes a gente está nessa garagem atualizando localização para então estabelecer um destino. Oi Elias, oi Paula, bem-vinda, bem-vinda, é tua mãe. Oi Vilma, Aricele, Thaís, Gisele, Bruna, oi Bruna. Lifelong Learning Together, né Bruna? Oi Leonardo, Larissa. Oi, Jussi, vi que tu me mandasse uma mensagem agora que eu tava começando, eu não abri ainda. Mas logo já vou ver. Então é isso, né? Quem eu sou, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades para então estabelecer os nossos sonhos. E aí, em estabelecendo os nossos sonhos, deixa eu contar uma muito boa. O Ricardo, a gente colocou o pretinho para comer o almoço aqui antes da live. E aí o Ricardo ligou a televisão, que canal que era aquele ali, será? Sei lá, tava passando os canais e aí apareceu, tava no mudo, apareceu uma moça, gente, que sério, do fundo do meu coração, eu conheço essa senhora desde que eu sou criança e ela ainda não mudou, ela não envelheceu, aquela pessoa ali é a mesma carinha, olha, e ela vende, quem aqui sabe do que eu vou falar agora, ela vende a iogurteira Top Term, e eu nunca comprei a iogurteira Top Term, e é a mesma senhora, é a mesma moça que faz a propaganda desde o começo, há 25 anos, né, que tá ali comemorando a iogurteira Top Term. E eu falei, nossa, que massa, porque na medida em que a gente estabelece onde a gente está e onde a gente quer ir, o nosso engajamento, o nosso comprometimento vai gerando uma consistência de ação. E em um momento, se a gente segue firme, né, na disciplina de manter-se,
defendendo aquilo que a gente acredita, nem que seja por respeito a alguém que quer conviver com a gente. Eu falei, meu Deus, vida, acho que chegou a minha hora de comprar uma iogurteira top term, nem que seja para dar os parabéns para essa senhora que há 25 anos acredita no produto que ela vende. É um negócio impressionante e que tem de mim uma grande admiração. Eu sinto que na construção dos nossos sonhos, e aí eu falei sobre isso, a gente... Ai, vida, será que dá pra pegar a panela pra eu compartilhar com o pessoal? Qualquer uma, aquela das três do conjunto. A gente foi pra Maringá de carro. E aqui em casa, a decoração, enfim, é cinza, rosa, rosé e cobre, né? E aí... Pedra sabão. Hã? Pedra sabão. É pedra sabão, isso? E eu sempre quis ter essas panelinhas aqui, sabe? Que é cobre e pedra. Porque eu achava legal, que combinava, enfim. E sempre foi tipo um sonho de consumo. E fica ali, ela para ser usada na verdade tem que passar um óleo em volta, tem que queimar, ela fica preta, daí eu não quis. Porque era sonho de consumo, aquela coisa que tu quer ter só pra abraçar, né? E aí o Ricardo, ontem a gente estava organizando a cozinha e ele falou, Vá, tu lembra quando a gente comprou essas panelas, tem um conjunto de 3 panelas? E eu falei, lembro, quando a gente realiza um sonho, a gente nunca esquece da história. E para mim foi tão profunda a frase, porque de fato, se a gente for fazer uma análise, né, sobre as escolhas que a gente fez, que nos emocionam e que nos marcaram, até hoje, elas têm uma história para contar. Ah, eu acho que dá para ver o Pretinho. Olha lá, gente, aqui, ó. Pretinho e Ricardo aqui, ó. Cadê meu Pretinho? Daqui a pouco vem aqui, meu amor. E essa coisa da gente lutar por um sonho, muitas das vezes, né? Para começar a sonhar de novo, a gente tem que recobrar nossa consciência sobre a história, sobre o que a gente construiu na nossa biografia, para ir fazendo as análises de cada uma das nossas escolhas, a gente possa voltar para aquela pergunta tão importante: quais são as minhas necessidades e como contemplá-las? E por mais duro que seja o processo de se desfazer das coisas inautênticas, é um processo tão consistente, tão essencial, que quando a gente começa a defender o nosso sonho, a gente encontra os parceiros corretos e o caminho. Vem cá, Preto, vem cá, vem cá. Feliz dia da namoreza, feliz dia. Gente, olha essas coxas de fora, passando a sua timeline, no seu Instagram. Quer a panela? Gostosura. Tá vendo, Karina? Muito fofo, né? E aí é um sonho realizado, né? A gente lembra da história, lembra como começou, lembra cada detalhe. Ah, isso é uma outra coisa que eu sinto que a gente podia falar rapidamente. Essa semana... Beijo, coisa boa. Eu e o Ricardo, a gente tá pensando em engravidar de novo, né? Porque a gente quer uma família grande. E... eu marquei um médico que eu sempre quis fazer uma consulta com ele. Mas eu acho que alguma coisa dentro de mim... não me fazia ter coragem. Não é muito engraçado isso, né? Que às vezes é uma pessoa que você fala, nossa, eu nunca poderia ser paciente dessa pessoa, é muito demais pra mim, né? E o fato de eu querer uma gravidez ainda melhor do que foi a gravidez do Pretinho e um parto com um procedimento que eu considere mais adequado aos nossos sonhos, eu precisava mudar o caminho e fazer um caminho diferente do que eu fiz o caminho na primeira gravidez. Eu precisava aprender coisas novas. A gente comentava isso essa semana, a gente fez a live com a Thaís e a gente cozinhou um risoto e fez um salmão. E eu nunca tinha feito salmão com crosta de gergelim e nunca tinha cozinhado um risoto. E, cara, ficou muito bom. Como a gente ser orientado pela pessoa que tem a técnica, faz com que a gente se sinta mais seguro para viver a construção daquilo que a gente deseja realizar, né? E eu tive esse atendimento com ele e valeu cada minuto, assim. Cada momento com ele, as perguntas, me deu muita tranquilidade para que eu pudesse caminhar, mesmo que com novos medos, porque muito embora eu já tenha ficado grávida, outra gravidez, se vier com a bênção de Deus aí, vai ser um outro caminho, uma outra trajetória, um outro momento. Então a gente precisa se sentir muito seguro. Mas para mim a força da revisão do meu ponto A nesse momento também tem relação com pensar nesse sentimento que às vezes a gente carrega de não ser merecedor do melhor que existe, sabe? Daquele caminho que cuida da gente, daquele caminho que olha para nós. Quantos atalhos a gente vai tomando ou quantas manias de manter as escolhas antigas
nos distanciam dos novos sonhos, ou pelo menos de viver as novas experiências. A tua mãe, uhul, vem mais netinho aí. Por aqui também estamos querendo aumentar a família. Tomei coragem. Que massa, Duda. Que legal. Deixa eu ver o que foi aqui. Que lindo isso. Deixa eu ver. É muito fofo, né, o João Ricardo? Alguém comentou alguma coisa. A Ana, a vida é muito curta, vá. Usa a tua panela e aproveita as ótimas lembranças que ela vai te dar. Não, eu não tenho nenhum problema em usar as coisas, assim. É porque quando eu comprei porque eu queria olhar para as panelas, né? A gente tem um outro conjunto bem lindo também, mas essa era para decoração. Era para eu colocar na cozinha mesmo, para observar. Quem sabe um dia eu uso pelo menos uma. Mas eu não tenho nenhum... Eu convivo, e a gente até falou sobre isso, né? Eu sempre faço escolhas que eu considero... eu procuro sempre fazer escolhas que eu considero que correspondem àquilo que eu realmente desejo, às minhas necessidades, por mais irracionais que possam parecer essas escolhas, como essa da panela, né? Mas eu sou uma pessoa com uma vida muito simples e nessa simplicidade eu sempre opto por ter coisas que eu gosto muito, que eu admiro, que eu convivo e sou feliz na convivência e não economizo nos usos. Quando eu digo não economizo, eu uso aquilo que eu considero bom. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Peraí. Nossa, Avaz, tuas palavras estão caindo como luva. Gratidão. Que bom, Paty. Eu sinto isso, assim, principalmente a coisa de atualizar o ponto A também faz referência a procurar quem tem um mapa, né? Porque na hora em que a gente está dentro da garagem e o GPS, o nosso coração ali, não está funcionando para dizer onde a gente está, quando a gente procura, por exemplo, por esse médico, né, que eu considerei uma das consultas mais legais que eu já tive, e foi teleatendimento, para a gente ter noção, né, da inteligência, da pessoa bem preparada, experiente, para conduzir minhas dúvidas, para responder as minhas perguntas. E eu sinto isso, que talvez esse momento da minha vida esteja me trazendo a oportunidade de rever o que eu sinto que eu mereço, sabe? E dá medo, né? Quando eventualmente a gente vai investir em um curso, em uma viagem, a gente nem sempre opta por aquilo que vem cromado, né? Quando eu comprei meu primeiro carro, foi uma realização de um grande, grande sonho mesmo. Tinha muitas razões porque eu queria aquele carro. E quando eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para comprar nem o básico, nem o que não era o básico. Na época, minha mãe me deu de presente o carro que ela tinha, né? Dividido por 3, entre mim, Juliano e o Júnior, na época o Júnior estava vivo. Então, era aquele carro dividido por 3. E eu queria muito, era um sonho maravilhoso. Eu estava começando a trabalhar, eu estava levando mais a sério, assim, a minha autonomia, a minha independência. E eu lembro que a diferença do carro básico para o carro que tinha a maçaneta cromada era, sei lá, 10% do valor do carro. E eu não tinha de jeito nenhum, nem na parcela, nem em nada. E aí eu pedi para conversar com o gerente, eu falei, moço, né, cara, gente boa, até hoje lembro deles. Eu tô realizando um sonho, né? Tem algum jeito? Tem qualquer coisa que passe na tua cabeça que tu possa fazer por mim? Uma troca de trabalho? Ele disse, não, eu posso confiar que tu vais ter condições de me pagar. Ao invés de tu me pagares nos boletos do carro mesmo, tu vai me dar cheques dessas parcelas. Se tu não tiveres condições, tu posterga, mas eu sei que tu vai conseguir, porque eu conheço a tua força de vontade e tal. Ele fez uma declaração de confiança que eu não considerei que era uma declaração de vendedor, assim. Eu penso, e acredito até hoje, que ele comprou o meu sonho comigo. E esse é o papel do médico. Esse é o papel de quem traz pra gente o mapa. Fazer a gente lógico. Ali eu não estava sendo totalmente responsável, existia uma maneira, né? Tanto que deu tudo certo. Mas foi importante ter no caminho quem confiou que eu tinha condições de fazer o melhor caminho. Então eu lembro que quando eu terminei de pagar, eu me senti tão orgulhosa, tão vitoriosa. Eu tenho a placa desse carro até hoje, de tão marcante que foi aquele momento de acreditar que eu teria condições de ter o que eu considerava melhor para mim. Naquele caso, a maçaneta cromada do carro lá. É muito mais profundo do que a maçaneta do carro. É muito mais profundo do que a panela da decoração, né? A gente está falando de ter a coragem de assumir o desejo de querer o melhor pra gente. E talvez, em partindo disso, a gente só venha a fazer escolhas cada vez mais concretas, cada vez mais ricas para nós, né? Como virar essa chave do merecimento? Essa pergunta é muito difícil, né, Julie? Porque
Eu considero que a autopesquisa é uma das chaves mais importantes, assim. Essa verificação das receitas que a gente vive repetindo, que nos levam à tristeza, e o não aceitar que muitas das vezes o movimento de mudança deve partir de nós e da gente encontrar onde é que a gente está errando, ao invés de esperar que eventualmente o mundo faça esse movimento. Eu já estive em relacionamentos de equipe, de trabalho, de amizade e de amor, que eu esperava que o outro se transformasse para viver a vida conforme a minha visão. E aí eu percebi que eu precisava, em muito me conhecendo, assumir que eu estava errada sobre as escolhas que eu estava fazendo. E aprender profundamente a lidar com as minhas frustrações. Aprender a lidar com o meu próprio vazio. Eu acredito que quando a gente não tem esse espaço de frustração, a gente escolhe qualquer coisa só para se preencher momentaneamente. E aí, quando a gente se preenche do outro, a gente se transforma nas escolhas do outro, em função de que a gente não descobriu as nossas próprias. Então, eu levanto a bandeira do viver o nosso vazio. Eu sou, assim, fã daquela sala vazia, sabe? Tanto o escritório aqui, eu que vim do escritório bem maior do que a gente está agora, um escritório que hoje é uma sala, antes era uma casa, larará. Eu trouxe algumas coisas, eu trouxe muito pouca coisa. E ainda assim, essa semana eu passei liberando coisa de desapego, para que haja vazio, para que haja espaço para o novo, para que haja lugar para eu descobrir o que está dentro de mim, né? E viver essa frustração é importante, esse não saber, né? Essa coisa do ponto A mesmo. Então, a minha bandeira é viver o vazio. A minha bandeira para que a gente vire a chave do merecimento é conquistar uma rotina em que a gente aguenta o tranco do não saber até a gente saber, sabe? Existe mais que um ponto A? Como acontece a escolha? Deia, eu acredito que a nossa natureza ela é muito infinita. Eu venho falando muito, especialmente pelo curso do Lifelong Learning, que me despertou um mundo de coisas. Oh, meu Deus! Que uma das chaves para a conexão com Deus é aceitar a nossa multidisciplinaridade, né? Muitas das vezes a exigência do foco faz com que a gente... E olha que um dos meus mantras é foco na ação, mas a exigência do foco fora de hora faz com que a gente perca a oportunidade de expandir o nosso olhar, de crescer e de inventar maneiras novas de se conhecer, né? Me preocupa muito, e até tu que estás num movimento que vai começar a falar de metas, né? Me preocupa muito a pressa em estabelecer uma noção de certo e errado quando o que nós somos nós somos aprendizes, né? Aquilo que a gente vem falando aqui também, de que o objetivo não deve ser uma definição, mas o processo de sempre aprender, né? Então, esse é um ponto importante. Então, talvez haja muito mais Vanessas, muito mais Andréias, muito mais Carlas, Gláucias, né? Muito mais de nós do que a gente mesmo conhece. E nessa pressa por definição, a gente se resume a ser de um jeito só. Agora, se eu for pensar em pontuar relacionado a princípios de justiça, de fraternismo, né? Bonitinho, jogou a oncinha aqui, pega de volta, pega. Aê, lindeza. Partindo do princípio, sim, haverá, na minha visão, um exclusivo ponto A, que nos leva a direções diferentes, a sonhos distintos, sem nunca perder a nossa essência. Eu sinto que isso é o mais difícil, né? Eu vejo no meu negócio. Eu sei que a porta é estreita a partir da visão que eu escolhi empreender, né? Eu hoje optei por uma redução de equipe, optei por fazer todos os atendimentos, a atender todas as turmas, para eu viver o processo de enorme prazer que eu tenho ao conhecer as pessoas. E eu tenho certeza que eu vou na contramão, à medida que eu tomo essa decisão por hora, né? Eu sempre fui de acompanhar, mas isso se fortaleceu bastante nessa minha tomada de decisão. E alguns tentam, né, que eu faça caminhos diferentes, mudando o ponto a essência do processo. E se muda a nossa essência, se abre mão dos nossos princípios e se deixa as nossas necessidades de lado, nunca vai ser o ponto A essencial. Então eu acredito em um ponto de partida que respeita as nossas necessidades mais autênticas e que nos mantém com a visão de que é fundamental crescer sempre, né? Eu tenho quase tudo o que eu queria, mas tenho um vazio terrível.
essa coisa do ter. Eu tenho um livro que eu gosto muito, não sei se ele tá aqui em cima. Tenho, peraí que eu vou ali pegar pra te mostrar, Luiz. Voltei. Esse livro aqui, ó. Ter ou Ser, do Erich Fromm. Esse livro foi um livro que eu li quando eu estava fazendo meu mestrado. E quem me indicou foi o professor Marinho, na época. E é um livro denso, assim, porque ele tem contextos históricos e tal, que a gente que eventualmente não gosta muito disso, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, a reflexão sobre o ter e o ser que o Erich Fromm faz é um negócio incrível, né? Essa coisa da gente... Olha só, quando eu era pequena, tenho certeza que a gente é parecido. A gente ia para a escola e existia o padrão de sucesso. Aquela pessoa que recebia o maior olhar era aquela que tinha a camiseta do Red Rock Café e a mochila da Company, e o tênis da Reebok ou da Headley, e a caixa de lápis coloridos da Faber-Castell, e aquele penal que apertava e levantava. E a gente foi confundindo afeto com coisas, né? E talvez a nossa sede pela vitória visível, né, ela seja cultural mesmo. E é natural que a gente, em função de viver uma cultura que olha para a mochila da Company, faz com que a gente se confunda em muitas das nossas escolhas. Se a gente volta para o ponto A e parte daquilo que nos é essencial, pode ser que muitas das coisas que a gente tenha não façam referência aos valores que são importantes para a gente. E aí começa um processo de desapego, um processo de revisão de cada escolha, para que o que venha a preencher quem nós somos sejam coisas que de fato correspondam aos nossos valores mais importantes. Ai, pretinho, fala a delícia da minha vida. Então, assim, fica uma sugestão de leitura, sabe? Que mais? Esperar muito dos outros. Assim, o fundamento não é exatamente a gente esperar, mas ter essa autonomia, né? E essa coragem de viver a liberdade de escolher o nosso próprio caminho. Meu amor, não dá pra pegar não. Pera aí, gente, só um segundinho. Ele adora o negócio que prende o celular aqui. Vanessa, ainda estão em isolamento social? Nós aqui sim. Escolhi ter minha própria empresa. Transição era incerta para resultado rápido, mas tenho sido certa no meu coração a cada dia. Hoje esse é o meu ponto A, realizando lifelong learning com VA como apoio. Beijo, beijo. É muito massa o curso, né? E o pessoal tá empolgado. E, gente, o lifelong learning tem inscrições permanentemente abertas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site que tá lá, R$ 127,80. Bom dia, Lourenço, querido. O nome do livro, Ter ou Ser, do Erich Fromm. Ó, escreve Erich, né, com H ali, e Fromm com 2 M's. Tá? Às vezes vale a pena pegar uma resenha, fazer uma primeira leitura, mas eu sinto isso, que primeiro uma análise cultural, familiar, a gente, se for olhar as escolhas dos nossos pais, tu vê, eu sempre fui uma pessoa realmente, assim, esses dias a gente tava olhando, eu posso fazer, gente, sério, uma linha de 10 anos das roupas que eu tenho. Assim, eu realmente compro poucas coisas. E eu falei pro Ricardo, eu preciso, né, fazer umas compras novas. Ele falou, precisa. O meu pai foi um cara, e minha mãe também, muito voltados para as coisas essenciais. O que precisa? O que é necessário? Né? Por que você quer mais do que aquilo que é necessário? E esse pensar sobre por que eu quero mais não é uma crítica, mas um momento de análise. Deixa eu ver o que mais. Como está o pequeno? Estão todos bem? Super! Gente, o João Ricardo é a coisinha mais gostosa. Ele tá querendo vir aqui, né? Fazer bagunça. Oi, Ana Paula. Como lidar com medo do fracasso? Oi, Lúcia. Luciane, é isso? Eu acredito assim. Eu amo, sou apaixonada pelos erros e pelos fracassos. Eu sei, e pelas crises, que pode ser e que pode parecer contraditório, mas é como se esse fosse um caminho essencial para a construção de uma vida de sucesso, de uma vida consistente. É como se fosse um pressuposto a aceitação do... Não sei se é fracasso a palavra, porque eu nunca me apropriei dessa palavra, mas sim do movimento de crise e de aprendizado. Sempre que um erro acontece, ele golpeia justamente o ponto que ainda está vulnerável.
E isso nos dá a oportunidade de aprender. Se a gente se apega ao erro, a gente se torna o nosso erro. Então a gente tem que ter velocidade de ação, a gente tem que ir atrás de mestres, de estrutura, de técnicas, de desenvolver habilidades para que a gente possa se apaixonar pelos erros. Porque vem deles a compreensão sobre o acerto, né? Então, se eu faço um movimento, esse movimento ele não funciona, ou ele não é exatamente como eu sonhava, age rapidamente na direção de aprender e de manifestar uma ação que vai aumentar a nossa chance de não cometer o mesmo erro. Eu não tenho nada contra as medalhas de prata. Nada, nada. Eu só tenho um problema com a reincidência do erro. Quando a gente está sempre correndo atrás, né, do rabo, assim, e girando em torno de um mesmo movimento em função de a gente não ter mudado ou a gente ter se apegado ao momento em que a gente errou. Então é importante desapego. Eu considero que a gente, quanto mais maduro a gente fica, mais a gente admira a informação que vem com o erro. E aí, por não se apegar àquele momento, a gente age, aprende e vai ganhando ritmo de erro em erro. Até no último Hangout, na última live nossa, eu falei sobre isso. Do Michael Jordan, né? De ele ser apaixonado pelo erro. Onde é que tá vulnerável? E aí, quando alguém do time adversário apontava nele aquilo que estava vulnerável, facilitava o caminho dele. Ele podia treinar a semana inteira naquilo que não estava bom e dava um show no jogo seguinte. Então, é importante um feedback que aponta para as coisas que não estão funcionando. Faz sentido viver o erro na sua maior intensidade para que a gente não ganhe outra medalha de prata por causa do mesmo jogo, da mesma estratégia sendo jogada. Então eu acredito que é um movimento de amadurecimento mesmo, sabe, Luciane? Oi, Célia! Nossa, beijo, beijo! Tu que és, eu tô doida pra conversar contigo, te devo uma conversa, né? E saber como é que tá a tua metodologia, os teus processos pós-formação, viu? Então é isso. Quando a gente sabe, Luciane e turma, quando a gente atualiza ponto A, e parte de que é essencial para nós tornar-se esse aprendiz, talvez a gente, em abrindo mão dessa vaidade ou desse desejo de parecer ou de ter as coisas, a gente vai encontrando um fluxo de vida muito mais saudável e muito mais feliz para as nossas vidas, né? Eu penso assim, eu sinto assim, e vejo que muitas das vezes a gente se esforça demais para construir coisas que não partem dessa vida tão essencial. E aí a gente perde o tempo da essência, da energia para aprender coisas básicas. Grata surpresa te encontrar em live nessa sexta-feira. Oi, Priscila! Toda sexta, meio-dia, tô aqui, tá? Tenho feito umas outras lives, uma live ou outra durante a semana de desafios aí, curtindo bastante, mas oficialmente meio-dia, toda sexta-feira a gente tá aqui. Nosso maior desafio é namorar com a gente, aceitar nossa incompletude. Olha, isso é fato, né? Quando eu tava solteira, isso em 2017 para 2018, eu sempre fui uma pessoa que tive pressa de ter um namorado. Então, eu pensava assim, não posso ficar sozinha, né? E aí, quando eu decidi pelo fim do namoro lá, quando nós decidimos, né, pelo fim do namoro lá do meu ex, eu tive certeza que eu queria ficar sozinha. Eu falei, agora, Vanessa, chega, tu vais aprender a tua lição, tu vais descobrir como é conviver contigo. E foi tão interessante porque naquela fase eu estava fazendo exercício, me alimentando bem, eu levantava um pouco mais cedo, eu cuidava do meu cabelo, eu olhava a roupa que eu queria usar, eu cozinhava. Comentei isso com o Ricardo ontem, a gente fez uma sopa ontem, e a sopa tu pode fazer, eu comprei congelada, uma sopa naturebas, e eu podia fazer no micro ou na panela. Daí eu falei pra ele, olha, naquela fase, eu pegava a sopa na panela, sabe? E pensava, eu tô cuidando de mim. E passei momentos de vazio, assim, meu Deus, era apavorante, porque a casa não tinha nada dentro, fazia eco, só tinha os móveis vazios. E naquela época eu fiz uma promessa pra mim, de que só entraria nessa casa o que fosse absolutamente perfeito, que eu não abriria mão de 100%, que era melhor que eu aprendesse a conviver comigo, que eu desenvolvesse estrutura para ter o olhar sobre a minha vida que às vezes os meus amigos tinham. Nossa, como você tem coisas legais, como o teu trabalho é massa. E eu falava, né? Mas eu acho que eu tô cega. E eu tinha que enxergar aquela vida. Eu tinha que não estar cega
as coisas incríveis que eu tinha dentro de mim. E essa sensação de vazio é a primeira sensação. Ela é anterior a essas grandes revelações. Essa é a minha sensação. Foi o que aconteceu comigo, né? Então eu lembro de ligar pro psicólogo e falar: meu Deus, tá doendo muito, tá ruim demais. E ele disse: vai durar mais um tempo, mas vai passar. E quando passar, tu vai descobrir mais sobre quem tu és. E tu vai se amar. E aí, gente, passaram-se 6, 7 meses de vazio, de solidão, até eu encontrar. Eu lembro que eu ligava o YouTube na TV e colocava Bruno Mars, que hoje o João Ricardo gosta um monte. E aí eu falava: não, eu posso dançar. Eu dançava sozinha em casa. Assim, foram momentos de primeiro extremos, de tristeza e de alegria, até que eu fui encontrando um ritmo feliz, de percepção de que na verdade eu estava crescendo, que eu estava me preenchendo, que eu estava descobrindo os meus gostos, e aos poucos eu fui encontrando o que era perfeito. Numa panela, num garfo diferente, numa roupa que eu ia usar, numa mesa, numa maquiagem, num cuidado com passar um hidratante, com pensamentos cada vez mais saudáveis, com leituras de alto nível, com gente boa para me ajudar a pensar nos momentos em que eu estava mais perdida. E aí, poxa, eu só tenho a agradecer por ter, naquele momento em que eu podia optar entre voltar para o que eu já conhecia, que era, vou engatar um namoro no outro, ou aprender a conviver e me apaixonar por conviver comigo, assim. E deu certo, muito. Obrigada, Fábio. Ritmo feliz, gostei disso. Ficamos mais tranquilos, em paz. É isso mesmo. Gente, passando então aqui para desejar um feliz Dia dos Namorados, que a gente se ame muito, porque realmente o relacionamento amoroso é uma coisa que a gente começa na gente. Essa autoestima, esse amor próprio, a gente deve conquistar, na minha sensação, passando por aquilo ali que a Luciane falou. Por uma sensação de vazio momentâneo, por aprender os nossos erros, por saber que nós somos autônomos nisso, que realmente a gente às vezes insiste que o outro deve mudar, quando esse é o exercício que a gente precisa fazer. Quando a gente atualiza o nosso ponto A, pode ser que algumas relações não permaneçam, mas a gente vai conquistar um relacionamento conosco e depois relações que respeitam aquilo que é essencial para nós. E aí eu acredito que a felicidade vai bater na nossa porta e as coisas, sabe, os grupos de convivência vão melhorando, tudo vai partindo desse ponto A, mas sem pressa, que existe um fluxo pra gente se conhecer, né? People, então tá. Quero dizer o seguinte, se vocês quiserem, gente, dar uma olhada nos nossos cursos, imagina, Andréia, tamo junto, tá? Beijo, Cris, também. Podem entrar lá no nosso site, ali a gente tem 27 dias, começando dia 6 de julho, Lifelong Learning com inscrições abertas, e o Life, turma, dessa vez vai ser dia 23 de julho. A gente vai começar com um Life online, que eu desenvolvi para a turma 75, Life presencial, e essa turma vai participar de uma metodologia que eu estou criando, que chama Muse, que é de Museum of Life, o Museu da Vida e tal. Então, essa turma, a 75 já está passando por isso e a 76 também. Então, se vocês quiserem saber mais, é só me escrever, tá? Obrigada, Vinícius. Um beijão. Cristiana, Vanessa, te admiro muito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tá? Valeu pelo carinho mesmo. Qualquer coisa, a gente só manda mensagem. Estou por aqui, tá? Um beijo grande. Obrigada, Joelma. Valeu. E um feliz Dia dos Namorados pra gente. Oi, Lilian. Te amo, nega. Beijo. Tchau.